Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós continuamos a tratar com Kubernetes. Nesta semana nós vamos fazer uma prática mostrando como usar os volumes persistentes em uma aplicação ASP.NET Core que acessa um banco de dados SQL Server. Então o roteiro que nós vamos seguir basicamente é esse aqui, ó. Eu vou criar um Persistent Volume Claim inicial, depois eu vou criar um deployment para o SQL Server e vou definir um Persistent Volume, e aí eu vou criar um service para expor o pod do SQL Server. Então aqui no deployment eu vou criar o pod e definir o Persistent Volume, e aqui eu vou expor o pod do SQL Server definindo um serviço. Então aqui eu tenho um pod e um serviço relacionado com o meu SQL Server. Aqui para criar o pod eu vou definir uma imagem que eu vou baixar lá do Docker Hub, né? Então depois eu vou criar uma aplicação ASP.NET Core MVC que vai usar esse container que foi definido, que está rodando nesse pod aqui, e vai gerenciar informações de filmes. Então eu vou chamar minha aplicação ASP.NET Core MVC de MVC Filmes, e aí eu vou precisar criar uma imagem dessa aplicação. Para isso eu vou usar o Docker Supporter do Visual Studio 2022 e vou gerar uma imagem com o nome de MVC Filmes. Com essa imagem gerada, eu vou enviar essa imagem para o meu Docker Hub. E a seguir, eu vou criar um deployment dessa minha aplicação usando essa imagem. Então eu vou ter um pod que vai usar essa imagem. Aí eu vou ter minha aplicação em execução num pod, lá no Kubernetes. Aí eu vou criar um serviço para expor o pod dessa aplicação. E nessa aplicação eu tenho definido que eu vou usar o serviço do SQL Server na string de conexão. E aí eu vou aplicar um migrations, vou criar o banco de dados e vou incluir alguns dados na minha aplicação. Tudo isso em execução. Depois eu vou deletar o pod do SQL Server, removendo assim o pod que define o volume. E aí eu vou executar novamente a minha aplicação e vou verificar que as informações continuam, os dados persistem na aplicação, mostrando assim um exemplo de volumes persistentes. Então eu vou iniciar mostrando aqui o código do arquivo YAML que vai criar o Persistent Volume Claim. Então aqui eu tenho o código, ó, um Persistent Volume Claim com o nome de MSSQL-PVC, que é o nome do PVC aqui, e o modo de acesso dele eu estou definindo como Read Write Once, ou seja, nesse modo de acesso o volume vai poder ser lido e gravado por apenas um único node por vez. E aqui em Resource Request Storage eu estou definindo a quantidade de armazenamento que eu preciso. O valor 1 MI significa que eu estou reservando 1 megabyte. Se eu quisesse 1 gigabyte seria 1, letra G maiúscula e I. Então para mim aplicar esse arquivo aqui, ó, eu vou usar o comando kubectl apply -f de file e o nome do arquivo que é o pvc1.yaml. Então o PVC, lembrando, é uma solicitação ao Kubernetes para fornecer um armazenamento de um determinado tamanho, que aqui está sendo de 1 megabyte. Então eu vou mostrar o código desse arquivo aqui, ó, no Visual Studio Code, ó. Tá aqui o código do arquivo. Eu vou até aumentar um pouco, ó. Então eu vou abrir aqui uma janela de comandos. Eu já tenho aqui o Minikube em execução e eu já estou com o Docker em execução. Então olha, eu estou na pasta onde estão os arquivos, ó. Então eu vou dar um kubectl apply -f pvc1.yaml. Vou criar um PVC. Então ó, dei um enter, ó, ele criou. Então se eu der aqui um kubectl get pvc, tá aqui o meu PVC criado, tá vendo? Ó, MSSQL-PVC, tá vinculado à capacidade 1 megabyte, o modo de acesso. Continuando, a seguir eu vou criar um deployment para o SQL Server, que vai definir um Persistent Volume. Aqui está o código deste arquivo YAML, que eu chamei de sql-deploy.yml. Então aqui, olha, como o código é muito extenso, eu dividi em duas partes, mas é um arquivo só, é um arquivo só que eu vou mostrar depois aqui no Visual Studio Code. Então aqui eu estou definindo, ó, é um deployment, o nome dele é MSSQL Deployment. Eu vou criar um pod, ó, uma réplica, o seletor dele, ó, MSSQL, ó,
que vai ser aplicado logo a seguida. Então aqui ó, eu vou criar um container usando essa imagem, que é a imagem do Docker Hub que ele vai baixar. Estou expondo essa porta, que é a porta padrão. E aqui eu estou definindo o PID do SQL Server, que é Developer. Estou aceitando aqui as condições. Estou definindo a senha do usuário SA, que é a senha padrão, como não sei, cerquilha 2022. E estou definindo o volume, ó, persistent volume que ele vai montar. Vai montar aqui ó, nesse caminho dentro do container. Então aqui ó, eu estou invocando o meu persistent volume que eu criei anteriormente com o nome de MSSQL-PVC. Eu vou abrir agora e mostrar o código desse deploy aqui no Visual Studio Code, ó. SQL deploy, é esse aqui, ó. Então olha, como eu falei, ele é um pouco extenso, então tá aqui, ó, é um deployment, o nome dele, quantas réplicas eu vou usar, ele vai se aplicar aqui, ó, a esse pod, e aqui eu estou definindo o container. Eu vou criar um container com esse nome que vai usar a imagem do SQL Server. Vai expor essa porta, o PID, a password. Estou montando o volume com esse nome nesse caminho. E aqui, ó, importante, ó, o persistent volume claim que eu estou requerendo aqui, ó, que eu defini aqui, ó. Então agora eu vou retornar aqui e eu vou dar o comando kubectl apply -f e o nome do deploy vai ser sql-deploy.yml. Pronto, eu vou limpar, vou dar um kubectl get all. Olha aqui, eu tenho o pod criado, tenho aqui o meu deployment, o replica set e o serviço do Kubernetes. E o PVC que foi definido, né? Então se eu der um kubectl get PVC, ó, o meu PVC está aqui e o meu PV também está aqui, ó, definido. Muito bem. Então eu já criei um PVC, defini aqui um pod do SQL Server que vai estar rodando nesse container e defini um volume que vai usar lá o meu PVC. Agora eu vou criar um serviço para expor esse pod aqui, ó. Então aqui é importante destacar que na criação do deployment eu defini um persistent volume aqui, ó, que está usando o meu PVC que foi criado anteriormente. Então agora eu vou criar um serviço para expor o pod do SQL Server. Então olha, é o arquivo de service, o nome dele vai ser MSSQL Service, ó, tá usando ó, a app MSSQL, que é o mesmo valor do campo label do arquivo SQL deploy. O tipo aqui ó, é o node port que eu estou usando aqui, né? A porta é a porta do container 1433. Então eu estou abrindo uma porta 1433 no serviço que vai configurar para a porta de destino, que é a porta do container 1433. Então eu vou mostrar o código desse arquivo aqui no Visual Studio Code, ó, sql-service.yml. Então aqui eu estou definindo um serviço com esse nome e observe que o seletor dele está definido como app:/MSSQL, que é a label que foi definida aqui, ó, app/MSSQL. Então esse serviço vai se aplicar ao pod que foi criado aqui nesse deployment. Então retornando aqui o ambiente do Minikube, eu vou dar o comando kubectl apply -f e o arquivo vai ser sql-service.ial. Então agora olha, eu tenho o meu pod do SQL Server em execução, o serviço do SQL Server que expõe esse pod, o meu arquivo de deployment e o arquivo de replica set. Então agora eu vou mostrar a aplicação ASP.NET Core MVC, que já foi criada e que é bem simples. Eu vou abrir aqui o projeto da aplicação ASP.NET Core MVC, que eu chamei de MVC Filmes. Essa aplicação gerencia informações sobre filmes. Aqui na pasta Models eu tenho aqui o modelo de domínio, então eu tenho as informações aqui que eu estou gerenciando, ID, nome e atores. Então a aplicação ela usa o Entity Framework Core na abordagem Code First e mapeia a entidade filme para a tabela filmes. Isso foi definido aqui no arquivo de contexto app.dbcontext, que herda de dbcontext. Então aqui eu tenho um mapeamento ó, da entidade para a tabela filme. E aqui no arquivo Program nós registramos o contexto, olha, app.dbcontext, como um serviço usando o provedor do SQL Server e obtendo a string de conexão a partir do arquivo appsettings.js. No controlador da aplicação Home Controller, eu estou injetando a instância do contexto e usando essa instância para realizar as operações
CRUD, exibindo, criando, atualizando e deletando dados no banco de dados. Para isso eu criei aqui os métodos actions index, que vai exibir, create, que vai criar, update, que vai atualizar e delete, que vai excluir. Então a nossa aplicação ela já aplicou o Migrations, eu já apliquei o Migrations aqui, ó. Então eu já tenho a pasta Migrations criada e já foi gerado o arquivo de script e assim nós já temos aqui esse arquivo pronto para criar o banco de dados. Se eu abrir, eu tenho aqui o script que vai dar o comando create table, que vai criar a tabela filmes definindo aqui as colunas ID, nome e atores. No entanto, eu ainda não completei o Migrations. Então aqui eu tenho uma migração pendente. Eu fiz isso porque eu quero gerar o banco de dados e a tabela no container do SQL Server que está em execução no pod, lá no Kubernetes. Então, para isso, eu criei aqui no controlador Home Controller o método action, que eu chamei aqui de onMigrate. E ele vai ser invocado e vai executar, ó, a partir do contexto, o comando database migrate. E aí ele vai criar o banco e a tabela vazia no container do SQL Server dentro do pod. Dessa forma, a nossa aplicação ela vai estar executando em um container no pod e vai acessar o container do SQL Server em outro pod. Para fazer isso, eu tive que definir aqui no arquivo appsettings.json, aonde eu defini a string de conexão, eu tive que definir aqui na string de conexão um data source que vai acessar o serviço do SQL Server e a porta 1433. Olha, MSSQL-service é o nome do serviço. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, ó, SQL Server, olha o nome do serviço aqui. Então ele vai acessar esse serviço que vai estar mapeando para o container que vai estar nesse pod aqui, ó. E aqui na string de conexão, ele vai acessar então o container do SQL Server no pod. E observe que aqui eu estou usando as informações de senha, olha, num sei cerquilha 2022 para o usuário SA. Então retornando aqui, ó, olha aqui a senha, não sei, o usuário SA. Então eu vou acessar esse container aqui graças a essa definição do data source aqui, ó. Então é por isso que a migração está pendente. Ela vai ter que ser executada acessando aqui, ó, o controlador e invocando esse método action. Isso vai ser feito em modo de execução. Então, eu vou destacar nessa aplicação duas coisas importantes. O arquivo appsettings.json, a string de conexão, aponta para o meu serviço do container do SQL Server que está rodando no pod, né? Então, esse serviço aqui, ele será chamado pela aplicação MVC para acessar o container no SQL Server. E no controlador, o método action onMigrate vai completar a migração via código executando esse comando aqui, ó, database migrate. Então isso é importante destacar. Outra coisa que é importante é que eu gerei aqui, ó, o arquivo Dockerfile, que é usado para criar a imagem da aplicação. Isso foi gerado usando aqui o recurso do Visual Studio 2022 e a sua integração com o Docker. Então eu cliquei aqui na opção Add Docker Support. E aqui ele já criou o arquivo Dockerfile. E para mim gerar a imagem, olha, eu cliquei com o botão direito em cima do arquivo Dockerfile e selecionei a opção Build Docker Image. E aí com a imagem pronta, eu posso verificar aqui, ó, em Images no dashboard do Docker Desktop, ó, a imagem MVC Filmes criada. Ó. E aí eu taguei essa imagem e enviei essa imagem para o Docker Hub. Vou mostrar aqui essa imagem no Docker Hub, ó, aqui, ó, no meu Docker Hub. Eu poderia usar essa imagem local. Eu enviei aqui na minha conta, tagueando com o nome Macorati/MVC Filmes. Então eu vou usar essa imagem para criar um container da nossa aplicação que vai estar em execução no pod. E para fazer isso, eu vou então criar agora, ó, o arquivo de deployment para a nossa aplicação ASP.NET Core MVC. Então nesse arquivo YAML, eu criei aqui um deployment, ó, com o nome de CRUD Deployment, que é o nome do deployment, defini uma label para identificar esse deployment, defini que ele vai criar um pod, ó, número de réplicas igual a 1. Aqui eu estou identificando o grupo de pods ao qual esse deployment vai se aplicar, que tem que ter essa label app2.crud, e aqui eu estou definindo aqui a label do container que eu vou criar, do pod, né? Aqui é a label do pod na qual esse deployment vai se aplicar. Então eu vou criar um container chamado CRUD Container e vou usar, olha, a imagem que eu enviei lá para o Docker Hub, que eu criei da nossa aplicação ASP.NET Core MVC. E essa política de imagem aqui, ó, ela vai usar a imagem definida aqui se ela não estiver presente localmente, ele vai baixar. Caso contrário, ele vai
vai usar a imagem local. E eu estou definindo a porta do container, que é a porta 80. Então eu vou aplicar esse deployment para criar um pod da nossa aplicação ASP.NET Core MVC que vai usar a minha imagem e vai criar o pod lá no Kubernetes, executando esse container. Então a minha aplicação ASP.NET Core MVC vai estar sendo executada num container, num pod criado aqui nesse deployment. Então para fazer isso, eu vou retornar ao meu ambiente do Minikube e vou dar o comando kubectl apply-f e vou dar o comando app-deploy.yml. Vou dar um Enter, vou limpar, agora vou dar o kubectl getAll. Então agora, olha, ele está criando aqui, ó, o pod da aplicação ASP.NET Core MVC. Vamos dar novamente o comando, olha, já está em execução. Então agora eu tenho dois pods, eu tenho o serviço do SQL Server, os dois deployments e os dois replica sets. Então agora o que eu preciso fazer? Olha, então eu já criei o pod do SQL Server, que está usando o PVC e definindo aqui um persistent volume. Então isso está rodando num container dentro de um pod. Aí eu defini um serviço para expor esse pod. E agora eu criei, através de um arquivo de deployment, um pod onde eu tenho agora um container executando a aplicação ASP.NET Core MVC, que acessa o serviço do container do SQL Server através da connection string, acessando aqui o MS SQL Service. Então eu vou ter que agora expor esse pod da aplicação ASP.NET Core MVC para o mundo externo, para poder acessar a minha aplicação no navegador. Então eu vou criar um serviço que vai fazer justamente isso, expor o pod da aplicação ASP.NET Core MVC para o mundo externo, aí eu vou poder acessá-lo via navegador. Então para fazer isso, olha, eu vou definir um arquivo de serviço, que eu vou chamar de CRUD app service. Aqui eu estou definindo o seletor para identificar a qual deployment se aplica o serviço, ó, app-CRUD. Então vai se aplicar a esse deployment, ó, app-CRUD. E estou definindo o tipo de serviço, que é um node port, ou seja, vai abrir uma porta específica em todos os nodes e qualquer tráfego que foi enviado para essa porta será encaminhado para o serviço. E aqui esse serviço ele terá como destino a porta 80 do pod, que vai executar o aplicativo e expor a sua porta 8080 ao host. Nesse arquivo aqui, app-service.yml. Eu vou abrir aqui, ó, app-service.yml. Está aqui o código do meu serviço, CRUD app service, o seletor, o tipo de serviço e o mapeamento das portas. Então eu vou retornar para o ambiente e vou dar um kubectl apply-f app-service.yml. Vou dar um Enter, ó, ele já criou, eu vou limpar, vou dar um kubectl getAll e agora, ó, observe que eu tenho dois pods, um rodando o SQL Server e o outro rodando a minha aplicação ASP.NET Core MVC. Eu tenho dois serviços, um para fazer a comunicação do pod do SQL Server e outro para expor a aplicação MVC para o navegador. Então agora, o que eu vou fazer? Agora eu já posso testar. Então para fazer isso, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que mapear o serviço, né? Executar aqui o service, eu usaria o comando minikube service CRUD app service, mas ele não está funcionando no meu ambiente por causa do driver do Docker. Então eu vou usar o comando kubectl port forward service CRUD app service e vou mapear, ó, a porta 80 do container da minha aplicação ASP.NET Core MVC para a porta 7400. E aí o que vai acontecer? Nesse momento a minha aplicação não vai ter o banco de dados criado nem a tabela, porque eu tenho uma migração pendente. Então, para aplicar a migração, completar a migração, eu vou acessar o método action HomeMigrate do controlador home, executando esse comando no navegador, acessando esse método action. E aí eu vou poder incluir filmes na tabela, filmes lá no banco de dados. Então eu vou fazer isso. Eu vou retornar aqui para o meu ambiente e eu vou dar o comando kubectl port forward service CRUD app, que é o nome do meu serviço, né, service, e vou mapear a porta. Eu vou usar uma porta 7590 para a porta 8080. Ele já mapeou, então agora eu vou abrir aqui um navegador, vou dar aqui, ó, http localhost 7590. Então, no primeiro acesso, o que vai acontecer? Olha, eu não tenho dados, eu não tenho o banco de dados ainda. Então, ele vai tentar acessar, vai tentar fazer o acesso no banco de dados, mas não vai encontrar nada. Então, eu vou acionar agora, ó, o método action que está no controlador home, que é
run migrate. Com isso, eu vou estar executando o comando database migrate e ele vai criar o banco de dados e as tabelas, mas ela vai estar vazia, né? Então olha aqui, ó, ele está exibindo, mas não tem dados. Então vamos incluir aqui uma informação. Vou colocar aqui, ó, Titanic, Leonardo DiCaprio. Vou incluir um outro filme aqui. Vou colocar aqui, ó, Interestelar. Vou chamar aqui Wayne da Silva. Só para constar, né? Então a minha aplicação eu consigo atualizar, né? Se eu quiser aqui alterar algum valor, olha, ó, Titanic 1, posso deletar se eu quiser, vou incluir um dado aqui, ó, teste, incluir, ó, agora eu vou deletar, então ela está funcionando. Então agora eu tenho os dados no banco de dados que foi criado, na minha aplicação ASP.NET Core MVC, no container no pod. Então agora eu vou parar aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou limpar, vou dar um kubectl get pods. Eu tenho dois pods. Eu vou deletar o pod onde o container do SQL Server foi criado. Então eu vou matar esse pod. Então eu vou dar kubectl delete pod e vou copiar aqui, ó, esse pod. Ó, deletei o pod. Então agora eu vou mapear novamente o meu container. Vou usar até uma outra porta aqui, ó, 7690. E vou acessar a aplicação. 7.690. Então eu matei o pod, mas como eu estou usando um volume persistente, olha o que vai acontecer. Eu vou dar um Enter e ele me apresenta os dados, tá vendo? Posso incluir até outro filme aqui. Vou colocar Tarzan, John Wayne. Vou incluir aqui, tá aqui, ó. Então com isso, eu mesmo matando o pod, os dados que foram incluídos no banco de dados são recuperados. Dessa forma, com o volume persistente, eu tenho que o meu volume, ele tem um tempo de vida que se estende ao tempo de vida do pod. Mesmo matando o pod, os dados ainda continuam no volume e podem ser recuperados. Então, até a próxima semana.